vamos nos colocar de pé. Você é sempre muito bem-vindo, como sempre digo. A você também que está pelas redes sociais, nos dando início ao nosso culto nesta noite. Que você possa oferecer ao Senhor o seu culto e que ele seja agradável ao coração do Pai. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 63. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo 7 do capítulo 63 e o versículo 4 do capítulo 64. Amém? Que você possa oferecer um culto agradável ao Senhor nessa noite. Isaías 63, versículo 7, diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. O capítulo 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Pode colocar sua Bíblia aí na sua cadeira, você que está em casa, feche os teus olhos nesse momento, conserve ao Senhor o seu culto. Fala: Deus, aqui eu cheguei, recebe do meu coração a gratidão por esta semana que passou. Ofereça ao Senhor o seu coração, o seu culto nesta hora. Pai, nós rendemos graças ao teu nome. Queremos, a Deus, render a nossa vida no teu altar. Queremos dizer, Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo teu amor que é dispensado sobre nós, pela tua fidelidade, Deus, que tem permeado a nossa vida. Porque o Senhor é aquele que tem nos cuidado, o Senhor é aquele que tem nos livrado, o Senhor é aquele que tem nos cercado, o Senhor é aquele que tem acreditado em nós. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor tem dispensado o seu grande amor e a sua mão de misericórdia sobre nós. A tua palavra diz que o teu ouvido está inclinado à nossa oração e a tua mão está estendida para salvar. Por isso, Deus, receba nesta noite o nosso culto, receba a vida de cada um que entrou por essas portas e a vida de cada um que nos acompanha pelas redes sociais. Que o Senhor encontre espaço e lugar na vida de cada um nessa noite. E que possamos sair, Deus, deste culto não como chegamos. E que possamos sair, Deus, tocados pela tua grandiosa mão de poder e glória. Pai, recebe nessa noite a nossa vida. Que o Senhor dê ordens aos teus anjos e toda arma forjada que possa se levantar contra nós, daquilo que possa vir tentando nos impedir de nos achegarmos a essa outra trono. Pai, que nesta hora o Senhor possa destruir tudo isso, que o Senhor dê ordem para que o inimigo da nossa alma retroceda e que, ó Deus, a tua palavra encontre lugar e espaço na nossa vida para produzir o fruto a qual o Senhor já nos enviou ela. Pai, em nome de Jesus, fruto de transformação, de cura e de libertação, nós entregamos tudo que nós somos e tudo que nós temos no teu altar. Fica conosco, Espírito Santo. Nos ajude, nos conduza para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar a igreja para estar juntamente comigo, louvando, me ajudando nesse momento de louvor. Amém? Glória a Deus. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Aleluia. Os seus palmas. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer lá te ficar.
Só apenas o teu céu.
seus olhos fechados, continue falando com o Senhor. É para Ele que nós clamamos, é nele que nós buscamos e encontramos a nossa força, o nosso vigor, o nosso renovo, o nosso amor. É nele e é para Ele que nós vamos clamar nessa noite, amém? Meu Deus, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está de Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Sempre, Senhor Jesus, preparado para mim, e para você, para nós, né? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está de Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
Vamos orar, queridos. Vamos orar pela nossa semana. Vamos clamar ao Senhor pela nossa vida, família. E vamos pedir para que o Senhor nos guarde, nos livre, nos ajude. Como eu sempre digo para vocês, Deus está no nosso amanhã. O que vai acontecer essa semana? Você sabe? Só Deus sabe. Então, meu irmão, coloque Deus no seu amanhã. A melhor coisa que a gente pode fazer no primeiro culto da nossa semana, coloque Deus na sua semana, no seu amanhã, porque quando você chegar no céu, se você tiver a oportunidade de ver todas as coisas que Deus te livrou durante a sua caminhada, você vai se surpreender. Acidentes, tentativas de assalto, tentativas de morte, tantas coisas que você nem calcula. São coisas que Deus pode ter te livrado na sua caminhada que você não imagina. Amém? Vamos orar pela nossa semana. Pai, nós queremos orar e queremos clamar e queremos bendizer ao Senhor. Queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso sangue. Queremos apresentar no altar da oração. Queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar, nos guardar, nos livrar, nos proteger. Que o Senhor possa, Deus, estender a tua boa mão sobre a nossa vida. Que nenhuma arma forjada contra a nossa casa venha prosperar. Antes, todo laço, toda seta, cilada, armadilha, tudo que não procede do reino dos céus, possa ser anulado, quebrado. Toda palavra falada, liberada, tudo que vem, ó Deus, contra a nossa casa, a nossa vida, nós anulamos agora pelo poder que há no nome poderoso e glorioso de Jesus. Senhor, o Senhor está no nosso amanhã. O Senhor sabe o que esta semana nos trará. A tua palavra diz que basta cada dia o seu próprio mal. Por isso, ó Deus, nós nos revestimos na oração, pedindo a Deus que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça e que esta semana possamos caminhar debaixo da graça e da orientação do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa família, pela nossa igreja, oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão com suspeitas de Covid. O Senhor, a Tua palavra é poderosa, o sangue de Jesus foi derramado, o Senhor nos cura, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, e é no Senhor que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, ó Deus, recebe a nossa vida na Tua presença, recebe, ó Deus, a nossa vida no Teu altar, e nos ajude na nossa caminhada, até que cheguemos do céu, até que possamos estar com o Senhor para sempre. Ó Deus, sabemos que estamos no mundo, não somos do mundo, sabemos que no mundo teremos muitas aflições, angústias, ó Deus, ó Pai, perseguições, mas nós sabemos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está contra nós, e nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai, ó Deus, prevalecer, porque o Teu nome, o Teu sangue é sobre a nossa vida. Por isso, oramos pela igreja, oramos pelas famílias, apresentamos diante do Senhor todos aqueles que estão, ó Deus, doentes, enfermos, e pedimos que o Senhor
fortaleça, abençoe a vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta, eu gostaria que você pegasse o envelope. Há envelopes nas laterais, se algum visitante tiver desejo de participar deste momento. É um momento da igreja, mas se você nos visite, não se constrange. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor continue nos abençoando. Nós tivemos o nosso relatório anual ontem. Eu já de antemão quero agradecer a todos que vieram. Alguns justificaram, e a justificativa era plausível. Alguns têm suspeitas de Covid, alguns estão gripados, alguns não estão bem, e era pertinente que não viessem. Alguns não vieram simplesmente porque não quiseram. Mas o Senhor julga o coração de cada um, porque cada um sabe da sua vida diante de Deus. Amém? Mas eu quero agradecer àqueles que vieram, que se esforçaram para estar conosco. E você viu que nós tivemos um ano, apesar de todas as adversidades, o Senhor nos guardou, nos livrou, nos abençoou. E apesar de todas as lutas e dificuldades deste ano, nós conseguimos fechar o ano de uma forma muito boa. Isso é fruto da bondade de Deus, da graça de Deus e da fidelidade da igreja. Nossa igreja, ela é pequena, mas ela é constituída de membros. Nós temos membros, pessoas que são colunas, não são aventureiros que estão de passagem. Igrejas rodoviárias, às vezes, tem muita gente, mas tem muita pouca coluna. E o que sustenta uma igreja são as colunas. E eu quero agradecer por todos aqueles que se colocaram diante de Deus como colunas dessa igreja e têm se permitido participar e cooperar com o andamento da casa do Senhor. Muito obrigado. Vamos orar pela nossa vida financeira, pelos nossos dízimos e ofertas. Pai, nós queremos agradecer, bendizer, louvar ao Senhor por tua imensa fidelidade e graça sobre esta igreja. Obrigado, a Deus, pelas colunas que o Senhor levantou aqui, que tem, ó Deus, Pai, se colocado debaixo, suportado, ó Deus, ó Pai, com amor, ó Deus, o peso e carregado, ó Deus, ó Pai, a tua obra. A tua palavra diz, ó Deus, que desde os dias de João Batista o reino de Deus caminha com esforço. Desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado à força, com violência, e somente aqueles que se esforçam é que podem fazer com que o reino avance. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, e neste momento eu quero orar pela vida financeira da tua igreja, quero orar pela vida financeira do teu povo, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor derrame sobre eles bênçãos sem medida, que o Senhor cumpra a tua palavra, que eles não mendiguem, ó Deus, ó Pai, milagres, antes eles possam ser daqueles, ó Deus, que cumprem os princípios da tua palavra, como eu tenho ensinado à igreja. Quem pratica o princípio não mendiga milagres. Nós não somos, ó Deus, mendigos espirituais pedindo a um Deus estranho. Nós somos filhos que servem a um Pai amoroso e que tem prazer de suprir e de cuidar dos teus. Nós vivemos isso na prática e nós agradecemos por esta verdade no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos mais um louvor com a pastora, você pode sair do seu lugar, vir ao altar se assim você desejar e adorar a Deus. As grandes obras de tuas mãos.
Exalta a força que há em ti. Assim também farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele que vestido em glória voltará.
Ironi? Ah, é uma senhora. É porque eu conheço algumas pessoas que é um nome unissex, serve para homem e para mulher, né? Seja muito bem-vinda, viu, dona Ironi? Deus abençoe, volte sempre. Se de alguma forma nós pudermos colaborar com a sua vida, a igreja já sabe disso. Toda sexta, de segunda a sexta, de 13 às 17, a igreja está aberta. E todos aqueles que assim desejarem podem chegar, ou para orar, ou para conversar, ou para um atendimento pastoral, tá bom? Eu estou de plantão às terças, a pastora Edilane às quartas, e a Camila todos os dias. A Camila está todo dia aqui de plantão, tá bom? Às terças-feiras, às 19 horas, nós temos culto de estudo. Temos estudado sobre a disciplinas espirituais. Tem sido um tempo precioso de discipulado. Estamos estudando sobre vários assuntos: oração, meditação, jejum, solitude, submissão, serviço. Estamos estudando sobre isso. Qual que é o próximo tema, Camila? Disciplina da confissão. Pastor, sangue de Jesus tem poder. A única coisa que separa você do pecado é a confissão. Nós vamos tratar sobre isso na terça-feira às 19 horas. As pessoas esquecem que o pecado, além de matar, ele gera um preço muito caro. Porque o pecado é como uma flecha. Se ele entrar em você, por isso que a Bíblia manda você usar escudo, armadura. Para que serve o escudo? Para que as setas inflamadas do maligno não entrem na sua vida. Mas se por um acaso uma seta do pecado entrar em você, eu vou te dar uma notícia. Só tem duas formas dela sair: ou você acaba de atravessar, ou você pega e puxa. E eu tenho uma notícia para você: seja para atravessar ou para tirar, vai doer muito. Vergonha, humilhação, exposição. Então, como diria lá o pessoal do meu seminário, se você não quer que o teu nome apareça, não permita que o fato aconteça. Porque se acontecer, a dor vai ser grande. Então, a única coisa que liberta você do pecado é arrependimento e confissão. E é uma coisa que o homem não gosta de fazer, é confessar. Por quê? Porque dói, porque é vergonhoso. Vamos tratar sobre isso na terça-feira. Quinta-feira, nosso culto de oração. Poucas pessoas vieram. Então, venha orar, querido. Faça guerra em tempos de paz. Não espere que uma adversidade assole a tua vida para que você faça orações sinceras na parede de um hospital. Ore ao Senhor teu Deus no templo, no altar. A Bíblia diz que o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para os seus pintainhos. E eu encontrei os altares do Senhor, diz a palavra. Então venha orar, venha orar, venha se fortalecer no Senhor. Amém? Nós ontem, como eu estava dizendo, tivemos assembleia local, prestação de contas. Tivemos uma boa representatividade e nós tivemos o relatório pastoral, tivemos o relatório do secretário da junta, tivemos o relatório do tesoureiro. E para quem gosta de saber, de se inteirar, de participar, porque existe uma filosofia no meio das igrejas, principalmente das episcopais, e alguns de vocês vieram dessas igrejas. O pastor manda e todo mundo cala a boca, ninguém tem que saber de nada, porque o pastor é a quarta pessoa da Trindade. Ele é o Todo-Poderoso, ungido de Deus que ninguém pode tocar. E se você questionar ele alguma coisa, você vai arder no fogo do inferno. É assim que eles ensinam. Não é assim que a nossa igreja pensa. A Bíblia diz que nós temos que prestar conta da nossa administração. E não é penoso prestar conta, até porque não tem nada oculto nem escondido. Só tem dificuldade de prestar conta pessoas que estão fazendo coisas erradas. Mas quem está fazendo certo, e é obrigação prestar conta. Todos os meses nós prestamos conta para a junta e uma vez por ano nós prestamos conta para a igreja. Depois todas as igrejas se reúnem e prestam conta para o distrito, e de 4 em 4 anos
todas as igrejas do mundo se reúnem nos Estados Unidos e prestam conta para a igreja mundial. A igreja universal, mundial, de todos, que reúne todos os países do mundo. Então, nós tivemos esse relatório ontem. Foi muito bom, foi gostoso, o interesse das pessoas, e é isso que a igreja precisa. Porque quando não tem muita organização e não tem prestação de conta, uma igreja se torna um terreno fértil para coisas erradas. É por isso que você vira e mexe e ouve escândalos de igreja, escândalos de pastores. Porque ninguém está nem aí. Saiba você que gira uma quantidade significativa de dinheiro na igreja. E se não tiver prestação de conta? Como eu sempre digo, até o tesoureiro de Jesus roubou ele, imagina os outros. Isso não quer dizer que a pessoa vá fazer isso. Eu só quero dizer para você que é possível fazer. Na minha caminhada cristã, eu tive o desprazer de ver e de conhecer pessoas que infelizmente tiveram coragem e a pachorra de roubar a casa de Deus. Eu garanto para você que o final dessas pessoas não é agradável. Mas é por isso que a gente precisa tomar algumas medidas. Não porque, não confia, não é isso. Não é nem confia nem desconfia. É simplesmente você fazer aquilo que é certo. Então nós tivemos a eleição. Eu quero agradecer a junta antiga que trabalhou o ano passado. Levou o bastão até agora. E a partir de hoje, hoje toma posse. Eu quero convidar a junta nova, a Ludmila, a Camila, a Lidilane Queiroz, o Sebastião, o Adriano e o Alessandro. Ele está enfermo, não está conosco, tá bom? Mas ele é o tesoureiro da igreja. Pode vir aqui à frente rapidamente. Isso, mais para cá um pouquinho. Isso, organizar. Essas pessoas aqui foram eleitas pela igreja para liderar a igreja. Pastor, não está faltando 3? Teoricamente sim. Uma junta é composta de 9 pessoas. E o pastor, é lógico. São 3 departamentos, então 3 presidentes de departamentos. 3 econômicos e 3 mordomos. Mas ninguém quis se oferecer. E eu não vou pôr ninguém a laço nesse negócio. Esta é a liderança da igreja. O que um líder faz? Lidera. Você sabe qual que é a diferença entre ser chefe e ser líder? O chefe manda. O líder dá o exemplo. Ele fala para as pessoas, olha, é assim que se deve fazer. Então, a Neuza, mais o Júlio César Júnior, mais o Renê, já vinham de outros mandatos. E eles pediram para sair da junta. Isso não é errado, tá? Você pode entrar na junta, servir 1 ano, e isso é tranquilo. Você não é obrigado a entrar na junta e morrer lá dentro, até porque isso não é bom para a igreja. É bom que haja renovação na junta, para que todos possam participar da igreja, entender como que as coisas funcionam. Então essas pessoas foram eleitas, o irmão Adriano foi reeleito, o irmão Sebastião foi reeleito, o Alessandro foi reeleito, a Camila foi reeleita, a Ludmila também foi reeleita. A única novidade da junta é a Edilane Queiroz, que foi eleita para presidente da MNI. Ela gosta desse trabalho de missões, e lógico que juntamente com a pastora, que é responsável de uma forma bem mais direta, toda essa parte de cestas básicas, visitas às necessitados, é a pastora que cuida. Então ela vai estar trabalhando junto com a pastora. 2 Edilane, né? Olha que eu ia cantar aquela musiquinha do elefante, né? Uma Edilane, 2 Edilanes, 3 Edilanes. Então eu acredito que vai ser bênção. Amém, irmãos? Durante 1 ano, até 31 de agosto de 2021, esses irmãos vão estar na liderança da igreja. E o que eu espero de vocês aqui, que estão aqui, que foram reeleitos, e a Edilane que foi eleita, é que vocês sejam líderes de fato e de direito. Que vocês possam falar para a igreja. Por quê? A Edilane vai representar todos aqueles que se interessam por missões. Então, se você tem interesse pela área social e pela área missionária, você vai procurar ela e vai falar para ela, olha, estou com você,
quero trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer para que a igreja possa desenvolver melhor a parte de missão, seja evangelismo, seja missões transculturais, seja o que tipo de missão for. A Camila foi eleita para presidente dos jovens, então os jovens da igreja devem se achegar a ela e devem desenvolver os trabalhos com os jovens, tá bom? É uma missão árdua, difícil, essa nova geração que está vindo, principalmente se você quer fazer as coisas direito. Então é uma dificuldade enorme trabalhar com jovens hoje. É uma geração de quarto, é uma geração de computador, é uma geração que não interage com pessoas, eles são amigos virtuais. É lógico que há exceções, mas de uma forma geral, essa geração ela é bem complicada. Então a Camila, ela que cuida da parte dos jovens, então os jovens devem se achegar a ela e ela se achegar aos jovens. A Ludmila é presidente do MED, então toda a parte de escolas, crianças, o Nasa Kids, é essa mocinha que é responsável. Pastor, eu gosto de trabalhar com crianças, eu gosto de dar aula para crianças, eu tenho desejos de me envolver com essa parte de ensino das crianças. Conversa com ela, e aí a gente vai ver o que pode fazer, qual é a faixa etária que você gosta de trabalhar, e assim nós vamos desenvolver. O meu parceiro aqui, o Adriano, é secretário da junta, ele é responsável pelas atas, pelas reuniões, pela organização da documentação. E o nosso querido Sebastião e o nosso querido Alessandro são ecônomos. Dentro da junta tem ecônomos e mordomos. Os ecônomos cuidam da parte, vamos dizer, econômica, documentação, cartórios, banco e etc. E os mordomos cuidam da parte espiritual, ajudam o pastor de uma certa forma na condução aí das coisas. Amém? Todos os meses a junta se reúne, há uma prestação de conta detalhada, centavo por centavo, notinha por notinha, e o tesoureiro presta conta para a junta recebe. Esse é um. Outra coisa, tudo que compra, tudo que vende, tudo que vai fazer, tem que ter uma ata, e uma ata que é votada pela essa junta. Uma coisa que muita gente não entende, o tesoureiro não tem a decisão. Não é o tesoureiro que decide se compra, se não compra. A minha vida inteira eu tenho batido nessa tecla com os tesoureiros. Não é aqui na Nazareno, o tesoureiro não tem voto de Minerva, nem eu. O que a junta decide é aquilo que é. Se a junta falar que vai comprar, vai comprar. Se a junta falar que não vai comprar, não vai comprar. É a junta que decide. 50% da decisão é da junta, 50% é minha. E tem que ser unânime ou mais da metade, para que as coisas funcionem. Então, para isso serve a liderança da igreja. São eles que conferem os dízimos de dupla, e é eles que me ajudam a conduzir a igreja. Tá bom? É um privilégio fazer parte de uma junta de oficiais. Saiba você que a maioria das pessoas vão passar a vida inteira na igreja e não vão chegar aqui. E principalmente quando a igreja vai crescendo, estar na junta vai se tornando cada vez mais difícil. Lembre-se que para você entrar na junta, o seu nome tem que ser indicado e depois você vai para a eleição. Se você ganhar, você entra. Amém, queridos? Então, eu quero agradecer aí a Edilane Queiroz, a Camila, a Ludmila, Adriano, Sebastião, Alessandro, que não está conosco por causa eu acho que ele está com Covid, com suspeita de Covid, ou está gripado, ou com dengue, alguma coisa nesse sentido. Sei que o irmão também. Amém, queridos? Mas ele está conosco, está acompanhando nas redes sociais, está lá junto com a Neuza, com o filho deles, tá bom? E ele foi reeleito também. Então eu gostaria de pedir para vocês se colocarem em pé. E eu queria orar com essa nova junta, dando posse a ela. Pai, nós queremos orar e queremos agradecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado pela vida do Alessandro, pela vida do Adriano, pela vida do Sebastião, pela Ludmila, Camila, pela Edilane Queiroz. Obrigado pela junta que foi eleita. E oficialmente nós queremos dar posse, ó Deus, a esta junta. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor derrame graça, sabedoria, discernimento sobre esta junta. E eles possam ser, ó Deus, líderes de fato. Que eles possam liderar, dando exemplo nas assistências dos cultos,
participando dos eventos, ajudando, fortalecendo e principalmente trabalhando pela igreja, pela casa do Senhor, pelo reino do Senhor. Que eles possam ganhar almas, que eles possam convidar vidas, que eles possam discipular pessoas e que a tua igreja possa crescer em graça, em conhecimento, em quantidade, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Estão empossados oficialmente, podem se retirar, sentar no banco. E Deus abençoe a vida de vocês. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Quem achou, fala glória a Deus. Vamos ler assentados mesmo, mas com reverência, tá bom? A Bíblia diz assim, palavra do Senhor Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Pai, nós queremos orar e queremos agradecer ao Senhor e queremos pedir que o Senhor fale poderosamente conosco através da tua poderosa palavra. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Fala com a tua igreja pelo poderoso nome de Jesus. Mais um verso aqui do capítulo 1, verso 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A palavra verbo no português, nós colocamos o verbo porque a palavra logos tem uma tradução para nós complexa, porque no grego logos tem uma ideia de uma palavra ativa que se movimenta. Quando você vai para o português, o verbo tem essa função, o verbo demonstra ação. Então na hora de traduzir para o português, eles colocaram, no princípio era o verbo, mas no original está assim: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, a palavra era Deus, a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Quando a Bíblia fala que a palavra se fez carne, ela está falando diretamente de Jesus. E ela está dizendo que tudo que foi feito com a palavra, com o verbo, com o logos. Então é importante você entender no início desta mensagem que tudo que nós vamos tratar nesta noite está relacionado ao fato de você compreender que a Bíblia não é um livro. Você pode até pensar, não, a Bíblia são 66 livros, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, bibliologia. Mas é importante você entender o que a Bíblia fala, que a palavra, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E a Bíblia diz que o Espírito da profecia, que é Jesus, é quem revela, quem dá a revelação da palavra. Você pode ler a Bíblia simplesmente como um livro de informação, mas você pode ler a Bíblia como uma revelação de Deus. Deus está dizendo que Cristo veio ao mundo para revelar a glória do Pai. Ele veio ao mundo para revelar Deus ao homem. E é importante que você entenda que de Gênesis a Apocalipse há uma revelação progressiva. Deus foi se revelando ao homem como um pai e uma mãe se revelam a uma criança. Conforme as crianças vão crescendo, você consegue tratar assuntos cada vez mais complexos. Deus também fez isso. E o ápice da revelação de Deus foi Cristo. O Verbo que se encarnou, a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós e revelou a sua glória, a glória do Pai, a glória do Senhor. É importante nós tratarmos desse assunto, porque você vai entender que no decorrer da mensagem isso tem todo sentido. Essa semana me chamaram para orar por uma pessoa. Opressão, possessão, um negócio estranho. No meio da conversa, atendendo a pessoa, o Senhor me disse: a pessoa, apesar de ser crente, está em depressão e uma série de coisas.
um monte de coisas. Toma remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para viver, tudo tarja preta. No meio do atendimento, o Espírito do Senhor me disse, porque você vai ouvindo as pessoas e vai conversando com o Espírito Santo, porque o Senhor tem que direcionar o que está acontecendo. Uma mulher de Deus oprimida, possessa, uma mulher de Deus cheia de problemas. Mas o Espírito do Senhor me falou algo que gerou esta pregação. E eu fosse você, eu prestaria muita atenção. Porque no meio da oração, no meio do atendimento, o Espírito Santo disse para mim: ela me usa como remédio e não como alimento. Eu falei, nossa. Irmãos, desde esse momento que Deus falou isso comigo, atendi, orei e tal, Deus libertou, sarou, curou, está benção, tá, amém? Está encaminhada, está indo. Agora presta atenção, eu fiquei pensando nessa frase. Ela me usa como remédio, não como alimento. Mas eu cheguei a uma conclusão depois de orar, durante toda a semana. O grande problema da igreja hoje é que as pessoas fazem exatamente isso. Usam a Deus como remédio. Estou doente, vamos para a farmácia, toma injeção. Vamos resolver o problema. Como é que a gente resolve? Vamos no médico, vamos tomar remédio, um xarope, vamos tomar um comprimido, vamos tomar uma injeção, vamos fazer alguma coisa, tomar um soro. Alguma coisa precisa ser feita para que um problema pontual seja resolvido. E é isso que a maioria dos cristãos da terra estão fazendo. Estão usando Deus como um remédio. O que acontece, pastor? Quando a pessoa está com um problema de saúde, problema financeiro, problema no casamento, problema com os filhos, problemas de doença, seja lá, perturbações de modo geral, correm para Deus, correm para a farmácia buscando uma solução. Resolvi, acabou-se o problema. Deus volta para a prateleira dele, Deus volta para a caixa de remédios, Deus volta lá para o armário do banheiro. E a vida segue. A frase, ela é importante. Você já deve ter ouvido essa frase: você é o que você come. 70% da sua saúde depende do que você come. Você sabia disso? Eu quero falar com vocês sobre isso. O tema da mensagem é desnutrição espiritual. Como interessante quando Deus fala algo com você e vai revelando algumas coisas. Por quê? Porque Deus usa demais na Bíblia o assunto da comida e da bebida. Deus fala em tudo quanto é lugar da Bíblia. Impressionante a quantidade de textos que tem falando de eu sou água, beba de mim, eu sou pão, coma de mim, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. É impressionante como Deus usa metáforas e parábolas e histórias, fazendo o homem entender a importância que há de se comer, de se alimentar de Deus, de se alimentar do Senhor, de fazer Deus o seu alimento e não apenas um remédio que é buscado numa ocasião pontual. É importante nós entendermos o que Deus está revelando na palavra acerca desta frase que o Senhor me disse: ela me usa como remédio e não como alimento. A maioria dos crentes não lê Bíblia. A maioria dos crentes não meditam na palavra. A maioria tem um contato aqui no culto. Ouve um pouquinho, assiste um videozinho, uma pregaçãozinha no YouTube, e aí a pessoa acha: nossa, já estou alimentado. Não. Através da meditação desse texto que nós vamos fazer hoje, você vai descobrir que a coisa não é bem simples como parece. Você já deve ter ouvido a palavra inanição. Inanição significa debilidade extrema por falta prolongada de alimentação. Se você ficar sem comer, você vai ficar com inanição.
O que é que vai acontecer, pastor? Presta atenção. Eu vou colocar no mundo físico e depois você leva para o mundo espiritual, porque é isso que Deus faz. Quando Deus fala de comer e beber, Ele não está falando de uma ação literal, mas da importância que água e comida têm para nós. Preste atenção. Se você ficar sem beber água, 1 semana você morre. A partir de 3 dias você já começa a sofrer. De 3 a 7 dias sem água você morre. Você pode ficar até 8 semanas sem comer absolutamente nada. A partir da 4ª semana, dependendo da sua estrutura física, você pode morrer. Preste atenção, inanição, não come, não se alimenta. 3 a 7 dias sem água, morre. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor é a fonte de água. E aquele que bebe dele, vai ter dentro dele uma fonte a jorrar. E há um suprimento de água permanente, constante, contínuo, que vai hidratar a alma e o espírito daquela pessoa. Mas se você não beber da fonte, 7 dias você está morto. Mas Jesus disse que Ele é o pão que alimenta. Se você ficar de 4 a 8 semanas sem comer, você morre. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Me empresta aí a sua mente. O que acontece se você ficar sem ler Bíblia e sem se alimentar da palavra? O que o teu espírito e a tua alma vai sofrer? Pastor, se eu não consigo ficar em jejum um dia direito, 2 dias, muito menos 7 dias, muito menos 40 dias, como Elias, Eliseu, Jesus, Moisés. Quando eu fico um pouquinho sem comer, eu já estou morrendo. Então, e espiritualmente falando, você acha que não tem nenhum reflexo? Você acha que não ler Bíblia, não meditar na palavra, não estudar a palavra, não traz nenhum tipo de problema na sua vida espiritual? Tem muito crente que está sofrendo de inanição espiritual. Sabe por quê? Não se alimenta. E faz tempo, hein? Está morrendo. Está morto. Está vivo, mas está morto. Por quê? Porque não tem alimento. E uma pessoa que não se alimenta fisicamente morre. E uma pessoa que não se alimenta espiritualmente também morre. Há uma outra questão que eu estava estudando sobre desnutrição, que é diferente de inanição. Presta atenção. A inanição é sem comida, sem água. De 3 a 7 dias sem água morre. De 4 a 7 semanas, 8 semanas sem comida morre. Mas tem uma outra situação que é a desnutrição, que é a insuficiência de nutrientes. Ou por baixa ingestão, comeu pouco, ou por escolha ruim de alimentos, ou porque o seu corpo pode não estar absorvendo os nutrientes. Isso chama de desnutrição. O que o senhor quer dizer com isso, espiritualmente falando? Existem aqueles que não se alimentam, e existem aqueles que se alimentam mal. Tem gente que usa a Bíblia de horóscopo. Fala comigo, Deus... conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Misericórdia, eu quero casar, Senhor. Abre de novo, peraí. Ora que os nossos príncipes decidam por toda... Mano, tem gente se alimentando mal. De vez em quando lê uns salmos, de vez em quando lê um provérbios, de vez em quando lê alguma palavra doce, ou abre uma caixa de promessa e tira um versículo. Tem muito crente desnutrido. Por quê? Come pouco, se alimenta mal, não tem diversificação de alimentação, fica sempre, comendo. E aí a pessoa fica desnutrida. Agora, pastor, por que o senhor está indo por esse caminho? Você vai entender, deixa eu terminar a mensagem. Sabe quais são os sintomas de inanição? Morte. Sabe quais são os sintomas da desnutrição? Cansaço e falta de energia. Estou desanimado, pastor, estou desanimado, estou cansado e estou desanimado. Por quê?
falta de alimento. Não ora direito, não come direito, não lê Bíblia direito, não faz nada de jejum, nem se fala. Com o passar do tempo, o camarada fica desnutrido espiritualmente. Aí ele tem cansaço, mas não é cansaço físico, é cansaço das coisas de Deus, é cansaço de orar, é cansaço de ler a Bíblia, é cansaço de tudo que diz respeito a Deus, é desânimo, é falta de energia, não tem vigor, não tem energia espiritual, está desnutrido espiritualmente. Quais são os sintomas de uma pessoa desnutrida fisicamente? Além de cansaço e falta de energia, demora na recuperação das infecções, demora na recuperação da cicatrização. Uma pessoa desnutrida, se ela ficar doente, por algum motivo, pegar uma inflamação ou pegar uma infecção, ela não consegue se recuperar. Tudo nela é lento. Acontece um probleminha que podia ser resolvido rapidamente, vira um problemão. Por quê? Porque ela é desnutrida espiritualmente. Não tem boa alimentação espiritual, não ora, não jejua, não busca Deus, não tem relacionamento com o Senhor. E tudo que acontece com ela demora para resolver, demora a cicatrizar, demora a se recuperar. Sabe outra coisa que a desnutrição causa? Depressão. Você sabia que uma péssima alimentação deixa você propenso à depressão? Ah, não sabia, pastor. Então, fique sabendo. Falta de concentração. No atendimento dessa senhora, eu falei: você lê Bíblia? Não. Por quê? Não consigo. Minha cabeça não ajuda. Não consigo me concentrar. Irmãos, isso é tão sério, porque essa frase está ecoando dentro da minha alma. Ela me usa de remédio, não me usa de alimento. Só que meditando e orando, eu descobri que não é só ela. É um monte de gente. É um monte de gente que não lê Bíblia, é um monte de gente que não medita, é um monte de gente que não estuda, é um monte de gente que não se interessa pelo verbo de Deus. Porque o que as pessoas não entendem é que a palavra de Deus é a revelação de Jesus. O que as pessoas não entendem é que a Bíblia é o verbo de Deus, é a expressão do caráter de Deus, através da palavra que foi revelada pelos profetas, que foi revelada nos salmos, que foi revelada na lei, pelo próprio Deus. E por fim, quando faltava quase nada, o próprio Senhor veio e se revelou ao homem e disse: eu sou a palavra. Mas há uma dificuldade gigante das pessoas entenderem que quando você está meditando na palavra, você está se alimentando de Jesus. Você está se alimentando da virtude de Jesus. Você está se alimentando do caráter de Jesus. Você está se alimentando do suprimento, da sustentação de todos os nutrientes espirituais que a tua alma e que o teu espírito precisam. Né? Você já parou para pensar por que Deus sempre usa essa história de comida, bebida? O que Deus está querendo nos ensinar? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Abre a sua Bíblia e permanece com ela aberta. João 4,14, olha o que ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Por que Deus está usando essa linguagem? Quem tem sede, vem a mim e beba. E se você beber da água que eu lhe der, você sabe o que é água? A palavra. Se você beber da água que eu lhe der, vai jorrar dentro de você uma fonte. Nós sabemos que é o Espírito Santo. E esta água vai alimentar você e nunca mais você vai ter sede. A mulher, ao ouvir isso, disse: Senhor, né? A mulher samaritana: Senhor, eu quero dessa água para que eu nunca mais venha aqui beber, pegar a água aqui.
Mas Jesus depois mostra para ela que ele não estava falando do poço, mas sim dele. Aquela mulher se converte, ela é liberta. Jesus fala: mulher, vai lá chamar seu marido. Ela falou: não tenho marido. Ele falou: bem disseste, 5 maridos já tivestes, e o homem que você tem agora não é teu. Você está vivendo um adultério. Mas ela é liberta, ela é curada, e ela vai lá na cidade e evangeliza. E a fonte que ela bebe jorra de tal forma que a cidade toda vai atrás para ouvir Jesus. É necessário que você entenda essa linguagem bíblica, onde Deus está falando de sede, de água. Porque quando Jesus conversa com a mulher samaritana está pensando que Jesus está falando do poço, mas Jesus está falando dele. Tem muita gente que não entende a linguagem que Deus usa para explicar coisas muito simples. Meu filho, sem água você morre de 3 a 7 dias. Jesus está dizendo: assim como você precisa beber água, você precisa beber de mim. Porque se você não beber de mim, você vai morrer espiritualmente, desidratado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tem um monte de crente morto. Por quê? Porque está morto sem água, morre. João 6,35, um pouquinho para frente. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá. O que está escrito aí na sua Bíblia? E o que vem a mim jamais terá, e o que crê em mim jamais terá. De novo, sede, fome. Eu sou o pão. Mas tem um detalhe aqui, né? Aquele que vem a mim jamais. Você tem que querer comer. Assim como você vai no mercado, assim como você vai lá na quitanda, na mercearia, assim como você faz o seu churrasco, assim como você faz a sua comida, seu café da manhã, você também tem que querer comer. E Jesus está dizendo que aquele que for a Ele e comer dele, o pão da vida, não vai ter mais fome. Quem for a Ele jamais terá sede. João 51, 6,51. Olha o que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tens vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, você é o que você come. Quem de mim se alimenta, de mim, por mim, viverá. Se você não entender essa frase, você vai continuar usando Deus de remédio. E aí você vai ficar desesperado, correndo atrás de profetas, de pastores, de missionários, de pessoas que possam resolver o problema da sua fraqueza. Você vai ter que correr atrás de alguém para fazer força por você, para lutar por você, por causa da tua inanição e por causa da tua desnutrição espiritual. Então vamos correr atrás de alguém que está alimentado. Vamos correr atrás de alguém que não está enfermo, que não está doente. Vamos correr atrás de alguém que medita na palavra de dia e de noite, que ora constantemente, que jejua, porque eu estou declarando: eu estou fraco, cansado, desnutrido, não tenho autoridade, não tenho poder, não tenho força. Eu estou na igreja, mas estou morrendo ou estou morto. Vamos correr atrás de alguém. Alguém que possa me ajudar.
Por isso que você já me ouviu: pastor, ora por mim. Não, eu oro pelo ímpio. Mas um crente que não ora pela sua própria vida, quer que um pastor pague o preço pela negligência dele? Não. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a jejuar. Você precisa aprender a se alimentar de Deus e não depender de ninguém, a não ser do Senhor. Você tem que ter força em Deus. E isso vem se você se alimentar de Deus. Ele está dizendo aqui: quem come, quem se alimenta de mim, quem se alimenta de mim. Olha aí, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ezequiel, lá no Velho, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Esta voz me diz, Deus disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. E ele disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas contra a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. O capítulo 3, verso 1. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu de comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao seu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu o comi, e na boca era doce como o... Do que Deus está dizendo? Quando você lê a palavra, você está se alimentando. Você tem suprimento para falar, para pregar, para evangelizar. Não consegue ganhar alma, não consegue falar de Deus para ninguém. Falar o quê? A boca fala do que o coração está cheio, filho. E você enche o teu coração, a sua vida, quando você se alimenta de Deus, quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da palavra de Deus, quando você entende que o mel, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus na nossa boca é como mel, e ela enche a nossa vida, e ela nutre, e ela supre a nossa vida. É importante você entender o que Deus está dizendo. A palavra do Senhor, um rolo, um livrinho, pega e come. Eu vou te dar para comer. Aí você vai lá e você come. Deus abre uma revelação. Deus mostra para você coisas. Deus fala para você coisas. Deus enche a tua alma de revelação. Quando
Deus perguntou para Pedro: Pedro, o que os homens estão dizendo do Filho do Homem? Ele falou: olha, uns falam que o Senhor é um profeta. E ele falou: e vós? Ele disse: ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor disse: ah, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Quando você vê essa linguagem da Bíblia, do rolo, de comer, do mel, é revelação que o Senhor dá para você na palavra. É revelação, não a letra, mas o espírito da letra. Não as palavras, mas a revelação do que aquela palavra trata, do que ela diz, qual é a revelação que está impressa dentro daquilo. Come. E eu comi. E o rolo estava escrito por dentro e por fora. E Deus falou: enche as tuas entranhas, se alimenta, esta palavra na sua boca vai ser como mel. Vai lá e prega para a casa rebelde. Vai lá e prega para os filhos desses homens que são duros. Gente obstinada que não ouve a palavra, mas prega, porque eles um dia vão reconhecer que no meio deles houve um profeta. Apesar de serem rebeldes, de testa dura, tem que entender a revelação. Jeremias, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Jeremias 15. Jeremias 15, 16. Olha que lindo. Achadas as tuas palavras, logo as... Você está com a Bíblia aí, irmão? Está com a Bíblia ou não? Ou nem a Bíblia você trouxe? Pastor, que isso? Rapaz, tem gente que nem Bíblia traz. Não lê a Bíblia em casa, vai ler na igreja. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Olha que palavra linda. Achada as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Irmãos, quando você está lendo a Bíblia e o Senhor dá uma palavra para você e Deus revela, rapaz, eu falo para você, é uma das experiências mais deliciosas que existem. Quando Deus fala com você pela palavra dele, quando Deus revela para você, quando Deus alimenta a tua alma e você fica pensando naquela palavra, e você fica meditando naquela palavra, e você fica ruminando aquela palavra, mastigando aquela palavra. O Jeremias está dizendo: olha, eu encontrei a tua palavra, e quando eu encontrei, eu comi a tua palavra, e elas me foram motivo de gozo, de prazer, de alegria. Espero que você esteja entendendo a mensagem. Deuteronômio, um pouquinho para trás, lá no começo da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8. O ideal seria que lêssemos o capítulo inteiro, mas vamos ler só os 3 primeiros versos. Cuidareis de cumprir todos o quê? Todos o quê? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, não morrais, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá. Mas lá em Mateus 4:4, o verbo vivo,
lutando com Satanás, 40 dias de oração e de jejum, teve um confronto direto com Satanás. E Satanás disse para ele, Mateus 4,4, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus gostava de ler Deuteronômio. Você precisa ler um livro que chama a Bíblia que Jesus lia, do Filipenses. Maravilhosíssimo. O camarada pegou todas as citações de Jesus, descobriu qual era a fonte, e ele escreveu um livro, chama Filipenses, a Bíblia que Jesus lia. Jesus apaixonado por Deuteronômio, por Salmos, por Jó. O verbo de Deus amava ler sobre si nos Salmos. A revelação que o homem teve do próprio Senhor. E lá lutando com Satanás, cheio da palavra, Satanás viu que ele estava fragilizado, 40 dias sem comer, só bebendo água, mas ele estava fraco fisicamente, mas não estava fraco espiritualmente. Quando Satanás fala, você não é filho de Deus, está passando aí privação, necessidade, passando fome, por que você não manda que essas pedras se transformem em pães? Jesus dá a resposta de Deuteronômio 8,3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O verbo de Deus, o logos de Deus. Mais importante do que a comida que perece. Como o ser humano dá valor para a comida, não consegue ficar sem ela, não consegue jejuar, não consegue, porque o seu Deus é o seu próprio ventre. Pastor, eu não consigo ficar sem comer. Mas Deus às vezes coloca a gente em jejuns e pede jejuns, é exatamente para você entender. Deixei passar fome, para você entender a importância do maná. Eu te humilhei, para que você entendesse a importância do maná. Eu deixei você caminhar no deserto por 40 anos, para provar, para ver se você guardaria os meus mandamentos, para ver se você guardaria a minha palavra, para você entender a importância do maná. Só sabe o valor de um pão aquele que está com fome. Só sabe, eu estava comentando com alguns irmãos, quando eu estava em Belo Horizonte, havia alguns africanos que vieram de Guiné-Bissau para fazer seminário e fazer faculdades. Eles ficaram alojados com a gente na igreja. Todos os dias eles choravam. Nós tomávamos café da manhã, almoço, janta, e às vezes tinha ceia à noite antes de dormir. Às vezes tinha um mingau, tinha alguma coisa. E eles choravam. Um dia eu perguntei para o Aureliano, o Nino, por que você chora quando vai agradecer pela comida? Ele falou assim, pastor, na África nós comemos de 3 em 3 dias. Às vezes. E quando a gente come, às vezes, nem é isso tudo que vocês têm. E aqui, vocês comem café da manhã, almoço, janta, ceia. E você quer ver uma coisa que fazia aqueles africanos chorarem? É quando eles viam as pessoas jogando restos de comida no lixo. Só sabe o valor de algo quando não tem. Você sabe o que é fome? Você sabe o que é fome? Você sabe o que é você não ter o que comer e não é por opção? Não é porque você está em jejum? Não é jejum intermitente para você emagrecer? Nem é dieta do ovo, nem é dieta do pão, nem é essas dietas que todo mundo faz. Não. É fome. Por que Deus às vezes pede para você jejuar? Para que a tua carne sinta fome. Para que você entenda o que Deus deve significar para você. Por isso que quando você está jejuando, você, em vez de comer, você vai ler a Bíblia. Porque você precisa entender que a palavra de Deus tem a mesma importância que a comida para o teu corpo. Por isso que Deus pede jejuns. Porque você precisa passar fome para você entender o maná. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apocalipse, capítulo 10.
verso de número 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, mas porém o comi, no meu estômago foi amargo. E então me disseram: é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos e nações. Pastor, por que a palavra na boca ela é doce, mas no ventre ela é amarga? Porque quando você se alimenta da palavra, ela nutre você, mas ela revela para você juízos. A palavra de Deus, quando você se alimenta dela, Deus abre ela para você e você começa a entender que haverá juízo sobre a terra. Você começa a entender que aqueles que não aceitarem a Cristo vão perecer no inferno. Quando você começa a se alimentar da palavra, o Senhor mostra para você o que acontece com aqueles que não vão ter salvação, e mesmo assim você não chora por eles. Quando você se alimenta da palavra, você começa a se importar com salvação. Você começa a se importar com vida eterna, morte eterna. Você começa a se importar. Por isso que na boca ela é doce, mas no ventre ela é amarga. Porque Deus abre juízos, ais e suspiros que ainda virão sobre a terra. É importante que você entenda isso. Guarde essa frase. Ela me usa como remédio e não como alimento. Quem não se alimenta de Jesus vai ter que correr atrás dele para cura. Quem não se alimenta de Jesus vai ter que correr atrás dele para abrir uma porta de emprego. Quem não se alimenta de Jesus vai ter que correr atrás de alguém para expulsar um demônio. Quem não se alimenta de Jesus vai ter que correr atrás de alguém que possa orar para que a pessoa tenha prosperidade. Algum voto desses muito loucos. Mas quem come e bebe, quem entende que muito melhor do que as mãos de Deus é a face, quem entende que beijar na face é melhor do que um favor, quem entende que relacionamento com Deus é muito melhor do que ficar correndo atrás de campanhas. Vamos fazer uma campanha, vamos correr atrás de um missionário, vamos correr atrás de uma profetisa, um profeta, vamos correr atrás de um pastor. Se alguém cair endemoniado lá na tua casa, o que é que você faz? Liga o Senhor. Sabe por que você faz isso? Porque você é fraco. Porque se você fosse forte, cheio e alimentado, você ia falar para os demônios: demônios, sai, em nome de Jesus. Se você se alimentar de Deus, você vai ser forte, você vai ser firme, você vai ter saúde, você vai ter vigor, você vai ter força, você vai ser um homem e uma mulher de Deus que compreende o que esta mensagem está dizendo. A palavra é Jesus e Jesus é a palavra. A palavra é Jesus e Jesus é a palavra. Se você não entender esta mensagem, você vai ter fome espiritual, cansaço espiritual, fraqueza espiritual, desânimo espiritual. Não tem vontade de ir para o culto, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade, quando pega a Bíblia não entende nada. Tem mais um, dorme, abre a Bíblia, rapaz, tem Bíblia que é mais poderosa do que Rivotril. O cara
abre a Bíblia e milagrosamente vem um sono de Satanás. O desgraçado vê 10 horas de Netflix, 300 horas de série. Mas quando ele abre a Bíblia, tem um sono do inferno na vida dele. A letra vai... Mas se ele fechar a Bíblia e colocar na Amazon ou na Netflix, vira madrugada e diz: não sei, perdi o sono essa madrugada. Vai ler a Bíblia. 10 horas de série. Não lê 10 minutos de Bíblia. E os 10 minutos que lê não entende nada. Coisa chata. Mas Jeremias disse: peguei as tuas palavras e comi, e ela me foi gozo, e ela me foi alegria. Hoje eu estava preparando o sermão, e eu li todo o Salmo 119, 176 versos. Porque o Salmo 119 fala exatamente da importância que a palavra tem e da importância que a palavra deve ter para nós. Você sabe como é que o Salmo 119 foi escrito? No alfabeto hebraico tem 22 letras. Alfa, beta, aí vai. O Salmo 119 tem 8 versos para cada letra do alfabeto. Por isso que ele é grande. Cada 8 versos, Aleph, Beta, Delta, e vai embora. O Salmo 119 tem 8 versos para cada palavra. E todos os 8 versos de cada, é um acróstico. Todas as letras do alfabeto estão dizendo: a palavra é o bem mais precioso da sua vida. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a minha palavra não vai passar. Então gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com Jesus. Gaste tempo com Jesus. Pastor, eu queria tanto ver Jesus igual o Senhor. Rapaz, você tem Jesus na tua mão. Toda vez que você abre a Bíblia, você tem Jesus falando com você. Toda vez que você abre a Bíblia, Jesus se revela a você. Mas tem muita gente que não entende isso. Não come, por isso está fraco, depressivo, doente, cheio de ziquezira, desanimado e cansado, morto, desesperado por alguém que possa colocar a mão sobre a cabeçona daquele crente lazarento e entregar uma palavra revelada, profética, que possa colocar uma gota de água na língua daquele lazarento que não bebe e não come do Senhor. Deus não fala comigo, pastor. Então vamos atrás de um profeta. E aí o profeta entrega para você uma palavra. Deus manda te dizer que de hoje até dezembro, algo que você está procurando vai acontecer. Olha que profecia. Deus está me mostrando uma chave nas tuas mãos. E assim vai. Às vezes eu oro por alguns crentes que estão sofrendo de inanição e desnutrição. Quando eu termino a oração, a pessoa abre os olhos e fala: o senhor sentiu alguma coisa? Eu falo: senti. O quê?
Deus manda te dizer que você precisa ler mais a Bíblia e orar mais, que você está muito fraco. Não gosta da resposta. Irmãos, se alimente. Seja um homem e uma mulher saudável espiritualmente. E como disse o meu saudoso pastor René, eu lembro que uma vez dando aula para a gente, ele pegou uma Bíblia parecida com essa, e explicando para nós seminaristas a importância da palavra, ele fez algo e falou algo que eu nunca esqueci. Dando aula para nós sobre a importância da palavra, ele mordeu a Bíblia e disse: todas as vezes que vocês lerem a Bíblia, vocês estão comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. Guarde essa frase para que você não esteja embutido nesse: não faça Deus de remédio, faça Deus de alimento. Vou fazer um voto com vocês. Você nunca mais vai pôr nada na tua boca, nada, antes de você ter lido a Bíblia. Vamos? Bora nesse voto ou não? Nunca mais você vai colocar nada na tua boca, nem café da manhã, nem almoço, nem janta, sem antes ter meditado na palavra do Senhor. É vergonhoso o que está acontecendo nas igrejas hoje. Não ora, não lê Bíblia, não estuda, não medita, não tem prazer em cultos de estudo, não tem prazer em cultos de oração, não tem prazer em vigílias, não tem prazer no evangelismo, não tem prazer nas coisas espirituais. Vamos ficar em pé? Pastor, que palavra dura. Queria ouvir uma palavra de vitória. Essa é a de vitória. Queria uma palavra de ânimo. Esta é uma palavra de ânimo. Só que o teu pastor é igual Bezetacil. Para te curar vai te fazer sofrer. Você já viu que Bezetacil cura qualquer coisa? Quando eu era do exército, no quartel tinha 2 remédios: aspirina e Bezetacil. Se eles te dessem aspirina e não curasse você, nada existia entre aspirina e Bezetacil. Ou era aspirina, ou era Bezetacil. E eu sou a tua Bezetacil, porque você já tomou muita aspirina e não ficou curado. Aí Deus te trouxe para a rocha eterna, para Deus te enfiar um monte de Bezetacil, que é para você ficar curado. E se eu não curar você, eu garanto para você que eu vou te matar. É morte ou cura. Amém, irmãos? Uma vez uma ovelha me disse isso: pastor, o senhor é igual remédio amargo, se não matar o cara, cura. E por que você está aqui me ouvindo? Porque você já tomou muita aspirina e não resolveu. Então agora é Bezetacil. Dói, mas cura. Pai, eu quero orar pela igreja, orar por aqueles que estão nas redes sociais, Facebook, YouTube, aqueles que por algum motivo vão ouvir esta mensagem. Que o Senhor nos dê revelação e entendimento. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento acerca da importância de não fazermos o Senhor de um remédio, que nós buscamos no momento de
de dor ou de fraqueza, mas que possamos fazer do Senhor o nosso alimento diário, que o Senhor seja o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta, o nosso lanche. Deus, que a gente possa comer da Tua palavra, beber da Tua palavra, que o Senhor possa se revelar ao nosso coração, e que todo desânimo, toda fraqueza, tudo que não procede, não provém do Senhor, possa ser quebrado pelo poder que há na Tua presença, Pai. Eu oro pela Tua igreja, e eu oro principalmente para que eles possam, de bom grado, abrir o entendimento, abrir o coração, para que eles possam ter uma mudança radical em suas vidas espirituais, possam, ó Deus, crescer de uma forma poderosa, graciosa e gloriosa. Tu és Deus que sonda o coração, e o Senhor sabe que o objetivo desta palavra é abrir o entendimento, para que o Senhor gere uma geração de homens e mulheres fortes, de homens e mulheres com autoridade, de homens e mulheres que possam, ó Deus, lutar, ó Deus, em nome do Senhor, para batalhas, e possam libertar cativos, e possam, ó Deus, libertar enfermos, e possa, Deus, levar salvação ao perdido. Isso só é possível, Deus, se nós estivermos saudáveis espiritualmente e fortes. Nós oramos, oro, Deus, pela Tua igreja, oro pelo Teu povo, oro pelos Teus servos. E peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale de forma poderosa ao coração deles, de forma que eles possam viver um novo tempo, um novo nível, que o Senhor dê entendimento ao coração dos Teus servos. Leva-nos ao nosso lar, debaixo de proteção e graça, e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a revelação e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe. Até o próximo culto, em nome de Jesus.